Tempestades com deslizamento de terra e inundações que levam casas, carros e vidas, inclusive humanas. Longos períodos de seca extrema afetando a fauna, a flora e a produção de alimentos. Queimadas que destroem vários biomas e cobrem o Brasil de fumaça de norte a sul, da zona rural aos grandes centros urbanos. Esses foram alguns dos eventos climáticos severos que o Brasil vivenciou apenas nos últimos meses. Aquecimento global, ok? Ok. Mas o que é mais? O que está causando essas mudanças climáticas? Melhor, quem está causando ou já causou a nova ordem climática do mundo que a essa altura parece irreversível? Bem, o espectador e a espectadora mais atenta desta primeira temporada do Lado B Revista sabe que a gente tem aquela resposta de sempre, né? É o capitalismo. Mas o grande capital são vários, então de qual dono de poder, do dinheiro, enfim, qual dono do mundo a gente está falando? Qual é o papel do agronegócio brasileiro no colapso climático que chega primeiro aqui e é mais forte aqui mesmo no país? Como a comunidade internacional avalia a produção de alimentos de um país que desmatou e queimou 200 milhões de hectares nos últimos 40 anos? Quais os desafios de um governo federal que deveria atuar para fiscalizar os donos da terra e combater imoralidades e ilegalidades com o nosso meio ambiente? Para ajudar a gente a responder essas e outras questões sobre o tema, o último Lado B Revista desta temporada recebe Jean-Marc Van der Weide, economista agrícola e ambientalista, um militante histórico aqui ao meu lado. Bem-vindo, Jean. Prazer tê-lo aqui conosco para a gente comentar. Eu costumo dizer aqui que todo tema é urgente, mas esse não tem como não ser o mais urgente. A gente está falando da nossa sobrevivência, da nossa existência, da existência do planeta. Enfim, tentar debater aí o que a sua geração está há muito tempo gritando, que a minha geração já está também desesperada. Como é que a gente pode tentar salvar a humanidade dessa destruição do planeta que o capitalismo tem perpetrado nas últimas décadas? Bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui nesse espaço de discussão, por ter tão bem referendado. E boa tarde, ou bom dia, porque estamos na virada, para todo mundo. E estou aqui pronto para a gente fazer um bom bate-bola. É isso. Bem, antes da gente entrar no assunto de hoje, vou convidar todo mundo que está nos assistindo aqui a se inscrever no canal. Vê aí se você é inscrito. A gente precisa que você seja inscrito. Em sendo inscrito, ativar suas notificações. É necessário, é fundamental que você ative as notificações, porque o algoritmo funciona como? Não basta você dizer que quer receber aquilo. Você precisa ativar para que mandem uma mensagem para falar, ó, chegou conteúdo novo lá, daquele criador de conteúdo que você gosta e tal. É assim que funciona. E, claro, dá seu like e dá seu feedback nos comentários, né? Lado B Revista é uma parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece demais pela confiança depositada aí. A gente está terminando essa primeira temporada, 12 episódios que a gente tratou aqui de vários temas, alguns um pouco mais leves, outros mais pesados, mas de maneira densa sempre, um debate sério, um debate balizado. A gente sempre procurou aqui ser sincero e honesto com as nossas opiniões, principalmente, sem rabo preso com ninguém. A gente fala pela gente. Espero que vocês tenham gostado. É um projeto novo que a mim, pessoalmente, também me orgulhou muito fazer. Eu que estou à frente desse projeto aqui no Lado B. Fala aí, enfim, qual foi seu tema preferido, qual foi seu programa preferido nos comentários, pra gente é legal, você pode sugerir temas e convidados, porque o Lado B Revista foi renovado. A gente vai ter aí mais alguns episódios no ano que vem, vai ter uma segunda temporada, então a gente quer ouvir vocês também de que assuntos e que personagens a gente pode trazer aqui na próxima temporada para tratar. Bem, Jean, vou começar do começo e é um tema talvez um pouco mais abrangente, né? A gente sabe que quem está destruindo o planeta e tentando exterminar a raça humana, é assim que está posto, é o capitalismo. E aí a gente está falando de indústrias, atividades que estão explorando o planeta, a natureza, até que não sobre mais nada, né? E aí, nesse sentido, eu vi recentemente textos seus, pensatas suas, sobre o vilão. Acho que são vários os vilões, é igual o Batman, tem vários os vilões, mas eu queria o papel especificamente do agronegócio brasileiro nessa destruição do planeta. A gente está falando de que negócio, de que tipo de negócio
e de que tipo de destruição ao planeta o agronegócio brasileiro, essa coisa do fazendão brasileiro, enfim, a gente está falando de quê? Por que eles fazem isso, né? Quais são os elementos que eles usam para destruir? E o Brasil ser um dos países mais impactados com as mudanças climáticas. Eu vou tentar resumir, mas é extenso. Lá em 1500, Na né? verdade, eu ia começar em 1500. Aí, ó. 1560. Eu já estamos no lucro. Eu digo o seguinte, esse é um país que foi ocupado, né, pelos portugueses e por outros povos da Europa, inicialmente com um processo totalmente extrativo, tirar para o Brasil, para as indústrias de tintas na Europa, e depois com a produção de açúcar. A cana-de-açúcar e a produção de açúcar, né, no Brasil é considerado, historicamente, um dos primeiros empreendimentos capitalistas do campo, embora fosse um escravista, né? Mas, enfim, o país nasce em cima disso, né? E ele se desenvolve. Quando você aprende na escola os ciclos da economia brasileira, você tirando um tempinho ali que você tem um ciclo do ouro, que é curto relativamente e tal, na verdade são ciclos todos agrícolas. Né? O ciclo do café, o ciclo do açúcar, o ciclo do cacau, entende? Por aí vai. Então, ou seja, o agronegócio sempre teve na matriz do desenvolvimento brasileiro. Foi mudando com o tempo, evidentemente, não é a mesma coisa, mas isso foi a marca. E essa marca tem uma característica especial, é o seguinte: isso era um país gigante, imenso, né, com enorme quantidade de terras inexploradas, de forma que o agronegócio no Brasil, ao contrário do agronegócio europeu, que teve uma diferença porque o espaço era menor, você já tinha as condições e a ocupação do solo já era muito mais intensa. Aqui você tinha solo livre. Então, o processo de ocupação do território foi um processo de destruição. Vai tirando a Mata Atlântica e vai progredindo. Começa a ficar solo muito pobre, larga para trás e vai em frente. Entende? Isso aí não teve... A história foi essa. É a história do chamado espaço livre infinito. Sempre foi considerado assim. Então, isso cria um modo de você lidar com o mundo rural, né, de que tem onde você fala, a preservação e não sei, isso é uma coisa rara. As pessoas entram jogando mesmo, enquanto tem solo, vão meter pau. Só que hoje em dia, sobretudo eu diria a partir dos anos 60, 70, quando os militares abrem as grandes estradas pela Amazônia, você começa a ter um processo de ocupação de um tipo de solo muito mais frágil e um bioma muito mais vulnerável. E o cerrado acabou sendo o mesmo tipo de coisa, para essa expansão. E é nesse espaço atualmente que tem terra disponível. E a relação do agronegócio brasileiro com o mundo, né, com o resto do mundo, passa ainda muito pesadamente, apesar de toda a propaganda do agronegócio brasileiro, que nós somos tech, nós somos isso, aquilo. O elemento diferencial mais significativo para tornar competitiva a exportação brasileira é que a terra aqui é barata, comparativamente com a terra nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, etc, etc. Então, isso aí é o diferencial que faz nós sermos mais competitivos no mercado internacional. E é barato em que sentido? Você está falando... É disponível. Não teve uma reforma agrária, não teve uma distribuição de terra. Não teve distribuição de terra, entende? Você tem grandes espaços de terra que são, em princípio, inclusive, propriedade pública e que vão sendo griladas e apropriadas pelo agronegócio. Na história do Brasil, você sempre teve um movimento que é o seguinte: o agronegócio vem da costa para dentro, empurrando a agricultura familiar. A familiar era que desbravava, ela era expulsada das áreas mais produtivas, de solos melhores, e vai entrando. Só que com a abertura da Transamazônica, das outras grandes estradas, então, o agronegócio começa a saltar por cima dessa fronteira agrícola, em onde estava presente a agricultura familiar, e passa a ser... Aí o conflito vai ficando muito mais pesado. Porque enquanto a agricultura familiar teve espaço para sair, né, migrar para o oeste e se manter como agricultura familiar, ela lutou relativamente pouco. Teve muito choque, muito combate, não sei o quê. Então, você não teve
digamos, que em outros lugares você tinha um enfrentamento muito mais pesado entre os pequenos produtores e os grandes. Aqui você tinha um espaço de fuga, digamos assim, de escape. Esse foi um dos escapes. O outro escape foi migrar para a cidade. Sim. Né? Isso é nos grandes processos de desenvolvimento dos anos 60, milhões vieram para a cidade. Então, você tem a partir do momento em que a ocupação do território promovida pelos militares via as grandes estradas se estabelece, você passa a ter, então, a grilagem operando diretamente em confronto com a agricultura familiar nessa região amazônica e no Cerrado, menos, mas também. Então, isso é agora, se pensar, então, você tem uma história de destruição que se mantém. Se mantém e vai se acelerando nos últimos 20, 30 anos. Você pode pensar comparativamente, quer dizer, a Mata Atlântica que cobria o território na costa do norte do Maranhão, até o Rio Grande do Sul, praticamente, ela hoje está reduzida a 5% da sua área original. Né? Mas isso levou 400 anos, 500 anos para acontecer. Entendeu? Atualmente você tem, em 40 anos, você tem 25% da Amazônia já se foi. Então, foi muito mais acelerado, né? Muito mais acelerado e continua se acelerando. Então você tem... E nesse momento o impacto ambiental é o seguinte: o Brasil é o 5º maior gerador de gases de efeito estufa. Então você está pensando assim, responsabilidade: Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, Brasil. Então você tem o nosso, agora, diferentemente desses outros 4 grandes emissores, as nossas emissões são fundamentalmente por desmatamento e queimada. Principalmente o agronegócio. Então, 70% dos gases de efeito de estufa que são emitidos do Brasil vêm dessa fonte. Não vem nem dos carrinhos mal regulados, os ônibus velhos ou coisa que o valha. É fundamental, embora isso também tenha. Sim. Mas vem fundamentalmente por desmatamento e pela própria agronegócio. O negócio emite o já estabelecido, independente da mudança da cobertura vegetal, de você tirar a floresta, que é mais... aquilo que já está há muito tempo operando, também emite montes. Então você tem essa nossa contribuição é essa, e ela aumenta muito significativamente. O nosso papel está ficando cada vez mais importante, enquanto que em alguns lugares da União Europeia, sobretudo, está controlando, está diminuindo suas emissões, nós estamos aumentando. Entendeu? A Rússia diminuiu um pouco as emissões, os chineses, apesar de emitirem ainda muito, também diminuíram as emissões, os americanos nem tanto, também diminuíram relativamente. Nós estamos aumentando, porque nosso processo de destruição continua maciço. Você acha que o fato do agronegócio brasileiro aumentar a sua contribuição na destruição do planeta, ao passo que algumas das outras indústrias, enfim, outros negócios do capital estejam de alguma forma diminuindo? Você acha que tem a ver um pouco com a forma que é comunicado isso? É um negócio que a gente fala muito aqui no lado B, porque a gente é comunicação contra-hegemônica, o papel da comunicação, né, no capitalismo. E uma das coisas que você foi falando, e eu acho que eu fui me alertando aqui, é sobre como a gente é induzido a pensar, inclusive pelo agropop, agrotech, agrotudo, que a gente está falando do agronegócio que alimenta o Brasil, que é uma falácia, e o mundo, né? Ou seja, é do Brasil que muitos dos grãos e do celeiro do mundo. O celeiro do mundo. Você acha que... E aí, isso não tem base estatística, mas principalmente como isso é comunicado. Você acha que tem um pouco a ver com isso, assim? Ou seja, a gente está falando de um negócio específico, assim, o petróleo já vem de tempo que as pessoas estão gritando contra o petróleo, e o petróleo já está um pouco consolidado que o petróleo é ruim. Petróleo é ruim, petróleo faz mal, extração, o planeta, nananã. Acho que a gente já está isso um pouco mais consolidado. Você acha que tem isso? Você acha que o agronegócio tem essa proteção, digamos assim, de não, eu estou fornecendo alimentos, você não quer comer, né? Você acha que surge um pouco dessa proteção da forma que comunica também, com a ajuda, né, dos grandes veículos e tal? Eu acho que certamente inclusive porque eu acho que tem, mas mesmo em gente especializada, você tem ainda uma baixa compreensão de qual é o peso desse setor. Entendeu? Então, quando você fala assim, conversando com amigos meus progressistas de esquerda, etc., especialistas na área ambiental, etc., que dizem assim,
combustível fóssil, pô, temos que acabar com o combustível. Você fala, não, e o agronegócio? Não, mas isso é uma coisa secundária. Eu digo, não, secundária não. Na verdade, se você for olhar a estatística, alargando um pouco o conceito do agronegócio, e pegando os impactos do sistema agroalimentar no mundo, que é uma coisa mais ampla, que o agronegócio, em geral, é pensado como uma área produtiva primária, né? A produção de carne, produção de soja, produção de, enfim, vegetais, animais, etc. Mas você tem todo o processo de transformação, de transporte, de consumo, quer dizer, todas essas coisas, essa cadeia chamada agroalimentar, que termina no prato, não, termina na lixeira, que é aquilo que sobra, que vai para a lixeira. Esse conjunto aí significa metade da emissão dos gases de efeito estufa. Ou seja, o conjunto de coisas que estão ligadas à alimentação humana e animal é metade das emissões de gases de efeito estufa. As emissões de combustível diretamente, né, de todos os combustíveis fósseis, são 37%. Então, é muito mais importante do que se possa pensar. Então, sim, é um problema de comunicação, é um problema de entendimento, é um problema de você circular mais informações mais impactantes. E o agronegócio é forte. Para cacete. Aqui no resto do mundo. Eles são capazes de vender passar uma mensagem do tipo, você quer comer, meu velho? Pô, ele é comigo. Deixa que eu resolvo. E, na verdade, não é bem assim, porque a produção do agronegócio ela é dirigida de tal maneira onde o objetivo, como sempre, isso é um capitalismo, caramba, não estamos falando de outra coisa. Entendeu? O objetivo central é você ter um aumento de lucro. Então, o que é transformado em alimento, no final das contas, tem pouca importância em relação ao que ele é capaz de fazer do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista, enfim, da própria sobrevivência das pessoas. Então você tem, primeiro, uma produção que é insuficiente do ponto de vista para alimentar hoje em dia 8 bilhões de seres humanos. Você tem, inclusive, um desequilíbrio enorme entre 2 milhões de gente com sobrepeso e obesos, entende? Para 1,5 bilhão hoje em dia de gente passando fome, e no meio do caminho muita gente que se nutre mal. Né? Então a porcentagem de gente que se nutre corretamente, na proporção correta, é uma minoria. Né? Talvez 1,5 bilhão, no máximo. O resto dos 6 bilhões e meio, tá, de uma forma ou de outra está mal. Então a questão toda é que o agronegócio orienta o seu processo de produção para aquilo onde ele pode tirar mais dinheiro. Então, por exemplo, a produção, você vai pensar que hoje em dia o peso, num país como os Estados Unidos, por exemplo, dos produtos altamente transformados, né, que é enorme na alimentação das pessoas. E é muito ruim isso. A epidemia de obesidade tem a ver com isso, a epidemia de diabetes tem a ver com isso, a epidemia de problemas cardíacos tem a ver com isso aí. Agora, o que isso é tão interessante? Porque os Estados Unidos têm uma enorme importância nos Estados Unidos a produção de milho. É disparadamente o produto com maior área, com maior volume, com maior lucratividade, etc. Nos Estados Unidos é isso. Então, tem um limite porque que você pode fazer com milho. O que você pode fazer com milho? Pipoca, fubá, pãozinho, bolo, não sei o quê. O que você vai fazer? Criar necessidade. Álcool, aí começa álcool, aí uísque de milho, álcool, combustível de milho. Aí eles foram desenvolvendo toda uma série de coisas que ao ponto em que hoje, quando você come qualquer produto transformado, e se pegar essas coisas, nuggets, por exemplo, o nuggets, se você for pensar a porcentagem de milho que tem no nuggets, 60% é milho. Isso para todos os produtos transformados tem sempre um milho ou soja ou milho, ou os dois. Entendi. Eles vão colocando mesmo para fazer... enfiando aquele negócio para fazer volume, não sei o quê, entendeu? Uma enorme participação nesse tempo. Então, o objetivo, o que é? Alimentou alguém pessimamente, encheu barriga, se você quiser, mas não alimentar é outra coisa. E você tem isso no mundo. Por outro lado, uma grande parte do investimento de produção vegetal no mundo é dirigido para a ração animal, que é um péssimo investimento do ponto de vista nutricional para o mundo inteiro. Porque a conversão energética que tem um boi, entendeu? É muito baixa. Então você tem que investir uma enorme quantidade de água, de nutrientes, de não sei o que, para sair 1 quilo de carne.
A proporção energética é de 30 para 1, 30 calorias investidas para 1 caloria animal que você extrai. Então, o sistema está todo desequilibrado. Isso não quer dizer que tem que parar de comer carne necessariamente, mas você tem que certamente reduzir a proporção da carne e, sobretudo, da carne que depende de alimentação, de ração para ser produzida. Né? Então, você tem uma série de coisas a mexer. A gente vai tratar sobre isso, mas antes de eu falar sobre a questão da carne, queria falar sobre o impacto, né? Você falou que o Brasil é um dos maiores produtores um dos maiores impactos, né, ambientais na emissão. E também é um dos maiores países, né, territórios impactados também, né? E aí você foi fazendo a linha do tempo. Houve um tempo em que não se tinha a tentativa de proteção ambiental. Não se falava sobre isso. Você foi falando dessa linha do tempo toda, do ouro, do algodão, não se falava nisso. Com certeza. Mas a partir do momento que já se falava disso, de uma modernidade, de uma contemporaneidade, né? Na década de 60 já se falava de proteção, já tinha leis, enfim, ainda muito incipiente, mas já tinha. O mundo inteiro já debatia isso. E o Brasil foi afetando biomas que eram biomas até então mais preservados e que principalmente são biomas fundamentais para o equilíbrio do planeta, aqui nessa parte do planeta. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, a gente está falando, quando eu vejo os números e as fotos, as imagens, a gente está falando tipo assim, de pastagem no Cerrado indo para a Amazônia. É um negócio assim, absurdo, né? Ou seja, queria que você comentasse como você... E aí a gente teve as queimadas recentemente, que é o impacto disso também. Como é que você avalia... Tá ok, o Brasil é um dos países que mais emite, mas também é um país que mais sofre com isso. Como é que você avalia isso? Olha, evidentemente, a tendência, num espaço tão grande como o brasileiro, você tem efeitos que são microclimáticos, por entender esses efeitos mais macroclimáticos, mais amplos, até o efeito planetário. O planetário a gente já se referiu, a emissão de gás de efeito estufa, etc. Mas você tem outras coisas que são de efeito mais local. O nosso regime de chuvas, né, no Brasil, ele depende enormemente da floresta amazônica. Isso aí já está mais do que sabido, estabelecido, falado, e, no entanto, muito pouco assumido, digamos, como uma questão básica. Nós estamos num ponto, e como dizem os especialistas do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, que a floresta amazônica está à beira do que eles chamam de ponto de virada. É um momento a partir do qual a floresta não consegue mais se recuperar, ela entra em decadência. Ora, uma floresta daquele tamanho entrando em decadência significa o quê, projetando para os próximos 15, 20, 30 anos? É que a floresta amazônica vai ser substituída por um outro tipo de bioma. Isso é uma savana tipo o Sahel africano, né, com árvores mais esparsas, mais gramínea, não sei o quê, vira um cerradão, quer dizer, aquilo que é o cerrado passa a ser transferido, digamos, para o norte, para a Amazônia. E o efeito maior disso é o seguinte: a chuva que cai no centro-oeste e no sudeste e no sul do Brasil, ela é gerada na Amazônia, em grande parte. A floresta, ela emite uma enorme quantidade de umidade, grande floresta úmida, e aquilo ali forma o que se chamaram, eu acho um bom nome, de rios voadores. Então você tem com os ventos que vêm do leste para oeste, sobre a Amazônia, empurram a umidade na direção dos Andes, e nos Andes como os Andes são muito, muito mais altos, você tem uma inflexão na direção sul-sudeste. E isso é fundamental. A irregularidade de chuvas no sul hoje em dia tem a ver com esse fenômeno, no sul e no sudeste. Nós temos... Eu trabalhei 40 anos numa ONG de promoção e desenvolvimento da agricultura familiar, e eu vi isso acontecendo no sul. Quando a gente começou, no sul se falava na semana de veranico.
A agricultura do Sul fala assim, não, todo ano tem uma semana de veranico. Uma semana no período de chuvas, tem uma semana, é o choque de uma semana sem chuva. Uma semana sem chuva, os caras tratavam isso como uma coisa folclórica. A semana foi ampliando. Entende? Hoje em dia você já está com um mês de veranico. Tem anos que você não tem chuva nenhuma durante um mês. Você tem uma paulada na produção, é feroz. Tanto é que hoje em dia nós está se falando já na Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária do governo, na importância de você ampliar a irrigação de uma forma generalizada em biomas que até pouco tempo atrás, Cerrado e Sul, razoavelmente bem servidos de chuvas, assim, não vai dar mais. A irregularidade virou uma coisa permanente. Então você tem que começar a irrigar a partir de fontes subterrâneas. Só que é o seguinte, a única grande fonte subterrânea que nós temos, e é realmente muito grande, é o aquífero Guarani, que fica todo oeste de São Paulo, um pedaço do Mato Grosso, e entra por baixo do solo, entra até o Paraguai. O aquífero Guarani é uma coisa gigantesca. Então já estou começando, temos que explorar o aquífero Guarani, ou desviar os rios, para o norte, enfim, tem 500 mil mirabolantes. Mas por o seguinte, o aquífero Guarani já está sendo explorado significativamente. Não está como os americanos, o Ogallala, por exemplo, que é o maior aquífero do mundo até há pouco tempo atrás. Ele já está chegando perto do ponto em que já não tem muito mais água para tirar. Mais 15, 20 anos, você vai ter o meio oeste americano, não tem mais irrigação. Nós estamos longe disso ainda. Mas, por outro lado, como ele é um aquífero relativamente mais alto no solo, ele não é tão profundo, né? A diferença da camada de água até a superfície, ele é contaminado por agrotóxico. Então você tá tendo um problema de contaminação muito forte. Está localizado num lugar que... Ou seja, estamos com problemas em todas as direções. Ou seja, esse processo de justiça tem um impacto aqui em primeiro lugar. A segunda coisa que a gente tem... Essa foi muito recente, é que dos estudos do IPCC, desse Sistema Internacional de Pesquisa, eles tratavam o negócio assim das ondas de calor, era uma das grandes impactos do aquecimento global. E eles fizeram uma série de cálculos, não sei o que, e recentemente foi recalculado, depois do último relatório, inclusive, saiu perdidinho no meio da imprensa uma notícia aqui, outra ali, em que você tinha 3 países onde os impactos das ondas de calor iam ser muito maiores do que no resto do mundo. O Brasil era um. Então, assim, preparemos-nos, porque nós vamos começar a ter ondas de calor, que significa assim, que durante período de 3 semanas... Até, maiores períodos e maiores calores mais intensos. E mais intenso é assim, 50 graus. Vai chegar. Entende? 40 começa a ser piso. Entende? Bem, Jean, a gente vai voltar aí na questão da carne que você mencionou, né? A gente viu recentemente o imbróglio entre o agronegócio brasileiro e uma gigante transnacional do varejo, né? De um lado, o Carrefour, que criticou a qualidade da carne brasileira, anunciou que o grupo deixaria de vender carne do país do Mercosul, né? Dos países do Mercosul lá na França. E, por outro lado, os frigoríficos brasileiros interromperam o fornecimento de carnes aos supermercados da rede no Brasil, se aparentemente já foi contornado. E aí eu queria que você comentasse esse embate a partir, primeiro, né, dessa cadeia, né, dessa chamada rastreabilidade da carne brasileira, no contexto ambiental, né, que a gente tem vivido, retomasse um pouco do que você falou. E aí eu também queria entrar nessa discussão, até que ponto esse discurso ambiental europeu, ele é coerente, né? Porque tem um embate aí, e você falou, não, a União Europeia está tentando reduzir a emissão... Mas a gente também está falando de países, né, que, de alguma forma, lá eles reduzem e em outros lugares eles fomentam, né? Ou mesmo de países que fomentaram durante séculos essa produção toda que a gente foi falando aí, essa linha produtiva do Brasil durante séculos, foi alimentado e alimentou a União Europeia, né? Ainda países da Europa, nações da Europa. Queria que você comentasse, então, sobre esses dois aspectos, nessa briga aí. E você retomasse essa coisa da cadeia produtiva, da rastreabilidade da carne. E a União Europeia está com essa moral toda para reclamar da gente? Olha, a União Europeia está, digamos assim,
assume uma postura, digamos assim, de cobrança dos outros, porque eles conseguiram diminuir significativamente as emissões de gás de efeito estufa. Uma parte não pequena dessa redução foi apenas um processo de transferência. Eles param de emitir e pagam para alguém mais emitir em outro lugar. Então, eles importam uma série de produtos que antes eles produziam e significavam emissões, aí passaram para a Indonésia, para o Brasil, para sei lá mais aonde, qual outro canto do mundo, eles importam, portanto, o produto. Então, isso é uma coisa meio cínica, meio não, totalmente cínica, mas tem, por outro lado, alguns argumentos que eles... Assim, não, tem uma outra coisa de um cinismo atroz, que é o seguinte, nos argumentos dos franceses, eles dizem assim, o Brasil usa 1/3 de todos os agrotóxicos usados no Brasil, e o Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxicos, 1/3 de todos os agrotóxicos são proibidos na União Europeia. Então, a gente não pode estar importando produtos que são proibidos. Ora, uma parte desses agrotóxicos é produzida pela própria União Europeia, não pode vender lá, mas vende para cá. Mole. Então, eles não têm exatamente uma posição muito, digamos assim, respeitável. Sim. Nesse treco, outra manifestação de cinismo. Mas, de fato, tem na coisa da carne em particular, tem duas coisas que são há muito tempo proibidas. Em 2011, se não estou enganado, em 2008, 2016, foram proibidos na Europa o uso dos chamados hormônios de crescimento para bois. Né? E o outro é o uso de antibióticos. As duas coisas têm um efeito extremamente nocivo para a saúde dos consumidores dessas carnes. Então lá foi proibido, teve uma brigalhada de todo o tamanho entre o agronegócio europeu, francês em particular, por entender a União Europeia, e acabou prevalecendo a posição, digamos, de defesa da saúde, etc, etc. Então eles passaram para cá. Ora, vocês estão importando essa nossa carne, mais ou menos são 200 mil toneladas por ano de importação de carne da União Europeia, mas a grande maioria vem do Brasil. A maior parte vem do Brasil. E é essa carne mesmo. Agora eles descobriram que tem um problema, que tem contaminação de hormônio e de crescimento e de coisa. Então já tinha, há muito tempo. Aí virou na verdade, é mais um pretexto para brecar a diminuição da taxa de o acordo, né? Do acordo, do que uma coisa mais real. E no fundo é o seguinte, a proporção, os caras falam assim, vai arruinar a agricultura da França, não sei o quê. Então, o índice o volume comprado previsto com taxas mais baixas, que é de 100 mil toneladas, 99 mil, para ser mais preciso, por ano, representa 1,2% do consumo europeu. Isso não vai quebrar ninguém. Isso não é essa a questão. Aí, enfim, tem uma série de outros argumentos que estão dizendo vão desaparecer 6 mil famílias de agricultura na França por causa disso. Pode até acontecer, porque vai ter uma competitividade um pouco maior e tal. Só que os franceses estão diante da probabilidade, nos próximos anos, de ter mais de 150 mil famílias se retirando do campo por aposentadoria. Entendeu? O envelhecimento da agricultura francesa é uma coisa brutal. E você não tem sucessão. Os filhinhos, está todo mundo área urbana, não quer saber de voltar para a propriedade do pai, não sei o que. Ou seja, vai ter, de qualquer forma, uma saída maciça e vai ter uma reconcentração de propriedade muito grande na França. Ou seja, que é a inversão do processo da Revolução Francesa 300 anos depois. Quer dizer, houve uma grande distribuição de terras naquela altura, que aquilo prevaleceu na história da França durante muito tempo. Isso já vem caindo, não é de hoje. Entende? Nos últimos, acho que 2010 foi o último censo agropecuário, eles prenderam 100 mil famílias sobre 400 mil. Entendeu? Então, já tem a queda vem forte, né? E vai continuar sendo. Então não é isso aí que vai fazer uma grande diferença, essa importação que vai fazer uma grande diferença. Agora, o que de fato, um argumento forte que eles têm é o seguinte: é real o fato de que eles fizeram uma pesquisa, contrataram uma pesquisa independente, né? E os caras dizem assim, não, de fato, a importação, esse volume de importação
provavelmente, muito provavelmente, significa uma expansão na área desmatada da Amazônia da ordem de 5%. Agora, isso tem uma série de né, de condições, que não necessariamente, eu acho que muito provavelmente não vai ser isso que vai acontecer, não necessariamente a exportação brasileira vai vir da área amazônica. Já está havendo uma mexida, quando eles estão vendo a resistência crescer na Europa, você está passando a funcionar da seguinte maneira: o que é produzido na área da Amazônia é vendido no espaço nacional, e o que é produzido fora da Amazônia é vendido lá fora. Aqui ninguém liga, né? Aqui tu pode destruir a Amazônia, não tem problema. Destrói, pô, e tal, não tem problema. Esse jogo já está começando a ser jogado. Agora, por isso que tem o seguinte, evidentemente, uma parte de JBS, Minerva e outros grandes frigoríficos não querem abdicar imediatamente, porque o gado mais barato que eles têm é esse mesmo da coisa. Porém, o que os europeus compram não é carcaça. Eles compram partes nobres, dos animais. Então é a picanha, a maminha, não sei o que, essas partes mais já inclusive preparadas, provavelmente tratadas e tal, embaladas no formato. Eles não estão comprando carcaça inteira, não é o caso. E isso aí tem um diferencial no mercado europeu. Isso aí vai, ou seja, a parte do consumo, digamos, de carnes nobres, essa exportação do Mercosul vai pegar 25% do mercado de carne nobre europeu. Então, isso balança alguns setores do agronegócio europeu, sobretudo o francês, né, que é o mais importante na área de criação animal. Mas, enfim, agora, de fato, o impacto possível na Amazônia está estabelecido. Por isso que os caras estão batendo. Agora tem o seguinte, o Acordo do Mercosul não fala nada, não tem nada no Acordo do Mercosul que fale sobre impacto de desmatamento. Isso é uma coisa que é feita à parte do Acordo do Mercosul. Isso é uma decisão tomada e, inclusive, sacramentada por todas as assembleias nacionais dos países membros, dizendo que não querem importar carne ou qualquer outro produto, cacau, capeta, o que você quiser, né, o açúcar, o que for, que venha de áreas de desmatamento de qualquer lugar do mundo, não é nem do Brasil particularmente. Então, uma medida generalizada, não é voltada contra o Mercosul ou contra o Brasil. E o que os caras estão pedindo? Rastreabilidade. Entendeu? Isso por quê? Porque já é mais do que sabido que já existe rastreabilidade no Brasil, mas é uma coisa voluntária, não é obrigatória. Alguns setores exportadores, vendo a pressão do lado de lá, começaram a fazer... Só que é o seguinte, isso não é rastreabilidade, eles dão uma garantia de que não vem de área desmatada. O JBS faz isso, a Minerva faz isso. Então, diz assim, nosso gado, esse gado que a gente abateu, tratou, estamos exportando, ele vem de uma fazenda assim, assada em tal lugar que não é área desmatada. Nos últimos 5 anos, que é mais ou menos o que é cobrado. Ocorre o seguinte, o boi ele não nasceu ali, entendeu? Ele nasceu numa outra fazenda, uma área desmatada, passou por uma outra fazenda, área desmatada, e na terceira ele chegou na área não desmatada, entendeu? Aí pronto, aí como a JBS compra na terminação... a ração, beleza, de onde foi, acabou, e aí começa. Não tem problema. Entendi. Então, por isso que os caras só dizem assim, não, rastreabilidade. Tudo, da cadeia inteira. Bota um chipzinho na orelha do bezerro quando ele nasceu, que isso já tem tecnologia que permite acompanhar onde é que ele foi, onde é que ele não foi, se ele passeou no pasto, se ele foi para uma outra fazenda, para uma segunda fazenda, para uma terceira, para uma quarta. Então, e ao mesmo tempo é fácil de você rastrear por fotografia de satélite, com data X, por onde ele passou, foi desmatado, não foi desmatado. Então, isso é viável. Entendi. E tem uma briga em torno disso há 15 anos já. No Congresso tem projeto de lei, né? E o agronegócio vem brecando isso ao máximo. E tem uma coisa curiosa, o seguinte, uma parte dos produtores da região sul-sudeste, que são exportadores, já fazem rastreamento com esse chip desde o começo. Esses aí, eles estão, na verdade, tem a sensação que é o seguinte, eles não estão nem aí se o resto vai fazer ou não vai fazer. Sim. Porque se os europeus botam, de fato, um tranco nesse negócio, assim, olha, ou é rastreado ou a gente não compra, quem tem rastreamento vai ganhar muito. Pois é.
vai ganhar muito dinheiro. Entendeu? Jean, você citou aí, né, os embates no Congresso e a gente vai finalizar falando disso, né? Um dos maiores, né, se não o maior lobby na política brasileira é do agronegócio, né? A gente está falando aí estados inteiros, né? Regiões inteiras do país que são dominadas por políticos diretamente ligados aos grandes ruralistas e, quando não, os próprios ruralistas, né? Sobrenomes famosos são os próprios governadores, senadores, né? Donos, né? Das terras. Não é um exemplo apenas, né? E no Congresso, como você falou aí, você citou, não é diferente, né? A gente tem aí a influência da chamada bancada do boi. E aí, considerando esse cenário, queria que você fizesse uma avaliação pra gente, primeiro, né? Do atual governo federal, né? Que, assim, é bom a gente lembrar, né? O governo é uma frente ampla, capitaneada pelo PT de centro-esquerda, tem até quem chama de centro-direita, não acho que seja bem o caso, mas enfim, que num embate contra a extrema-direita, contra o Jair Bolsonaro, tinha uma posição muito mais clara sobre todos esses aspectos que a gente está falando aqui, de meio ambiente, de agronegócio e tudo mais, de desmatamento, né? O governo que se elege é um governo com muito mais planos de governo para isso. E talvez, e aí quero só avaliação, deixe a desejar alguns aspectos de melhor regulamentação, e isso envolve o Congresso, e melhor fiscalização também. A gente viu crises no IBAMA, nem sei como é que está atualmente agora, mas o IBAMA ficou um tempo, os servidores em greve, enfim, outras áreas mesmo que tiveram embates, que algumas áreas, inclusive, dizem que ainda são dominadas por bolsonaristas. Então, como é que você vê esse cenário do governo atual, que está fazendo aí 2 anos, enfim, e como avançou, se não avançou, por que não avançou, considerando o contexto da tal da bancada do boi, né? Olha, eu vou começar falando de uma coisa um pouquinho diferente, só para dar uma calibrada no que significa o poder do agronegócio. Se você for pensar, tem 1.200.000, digamos assim, produtores chamados patronais. Grosso modo é o agronegócio. E você tem 3.800.000 que são produtores familiares. Desse 1.200.000 de patronais, você ocupam 200 milhões de hectares ou mais. Não, mais. Mas desse conjunto, você tem uma porcentagem muito menor, que é da ordem de 1% do total. Não. Você tem 51,2 mil grandes proprietários com mais de 1.000 hectares de terra, entendeu? Que tem 167 milhões de hectares. Ou seja, esse pessoal... E se você for considerar aqueles que têm mais de 10 mil hectares, eles são 2.500 e poucos. E você tem um personagem com 1.300.000 hectares. Saiu nos jornais recentemente, esqueci o nome do dito cujo. Então você tem pouquíssima gente com um enorme poder. Agora, como é que eles têm esse poder? Não é pelos votos da família. Evidentemente que os caras não elegeram nenhum vereador. É pouca gente. Mas a influência econômica do sistema do agronegócio é muito grande, espalhada por uma grande quantidade de estados, sobretudo porque tem uma herança também do tempo dos militares que proporcionalmente faz com que o Congresso tenha uma presença muito mais forte de gente das áreas mais remotas, chamemos assim, né? Amazônia, Centro-Oeste, etc., que até pouco tempo atrás eram áreas mais isoladas. O peso desse eleitorado é relativamente maior do que os estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ou o Sul, quer dizer, do ponto de vista do número de deputados eleitos. Então você tem um peso maior disso aí. Isso o que é? São áreas onde o agronegócio tem mais poder, tem mais influência, como você disse, os personagens estão ali no governo estadual, no Senado, etc, etc. Mas, sobretudo, eles têm dinheiro para financiar a sua turma. Segundo, o agronegócio, com o tempo, se tornou um complexo que não é simplesmente os produtores rurais, mas também tem toda a área industrial vinculada, a área fornecedora de insumos, né, quer dizer, transportes, etc, etc. E você tem uma vinculação muito forte com o sistema financeiro.
Aí juntou, dois personagens muito fortes. Daí você tem hoje 324 deputados federais que se dizem, assinam lá na bancada ruralista. Eles não são todos ruralistas. Nunca pegaram numa enxada. Nunca chegaram numa enxada, não chegaram nem perto. Provavelmente nem nunca foram no campo. No campo. Mas eles estão dentro do campo político, ideológico do agronegócio. Eles foram financiados de uma forma ou de outra, são financiados por esses personagens. Então eu me lembro, por exemplo, de um sujeito que eu conheci, que foi um senador pelo Mato Grosso, o Ramos Tebet. Boa gente, não sei o que e tal, que era do MDB. Era um médico, ele não tinha porra nenhuma a ver com nunca plantou um grão de nada. De nada. Mas era um defensor do agronegócio. Eu fui debater com ele, que ele era relator de um projeto. E o cara ouvia, escutou, não sei o que e tal, mas era aquele negócio, ele estava... No ouvido dele tinha o mundo do agronegócio do Mato Grosso, ele era definidor. Então isso é mais ou menos o espectro desses 300 e tantos caras. Então o governo está mal parado para enfrentar essa turma. Agora, por outro lado, aí você tem o seguinte, eu discordo um pouquinho da sua observação, que os programas, os compromissos do Lula, do PT, etc. e tal, no momento da candidatura, eram mais avançados do ponto de vista ambiental, etc. etc. Eu acho que não. Eu acho que aquilo não foi o que pesou. O que pesou na eleição foi fundamentalmente uma oposição ao golpismo do Bolsonaro. Foi o que definiu aquela eleição. Tanto é que é o seguinte... Você consegue derrotar o Bolsonaro, mas você não derrota o bolsonarismo. Entendeu? Do ponto de vista da eleição para Senado, para Câmara, você tem uma bancada horrorosa, entendeu? Num lado ou no outro. Quer dizer, a pior da nossa história, com toda certeza. Se for pensar, acho que nem no tempo dos barões, entende, lá do a gente brinca aqui que é a pior até a próxima. Até a próxima. Aí, ou seja... Essa correlação de forças é muito negativa. Agora, tem um outro lado, que é o seguinte. Eu acho que o governo tem um comportamento frente ao agronegócio que é uma espécie de capitulação a priori. Assim, olha, não dá para enfrentar, então vamos ver o que a gente pode fazer para satisfazê-los. É um pouco assim, olha, eu estou ameaçado pela fera, então eu vou jogar o meu cordeirinho, entende, para um lobo veio com o meu rebanho, então eu vou dar um cordeiro. Só que o lobo não quer o cordeiro, ele quer o rebanho. Então não tem como segurar esses caras fazendo benesses. Eles fizeram desde 2003. Na verdade, os governos populares deram mais vantagens para o agronegócio que o governo do Fernando Henrique, ou do Sarney, ou do próprio Temer, ou do próprio Bolsonaro. Bolsonaro não. Bolsonaro eu acho que tem uma... Abriu mais ainda a porteira. Sobretudo na questão ambiental, foi mais longe. Mas não adianta isso. Quer dizer, entende? Aí, o que você pode fazer? Na verdade, você pode fazer o seguinte, delimitar, pelo menos para o eleitorado, para a população, as diferenças. Não é ceder a priori. Se você vai perder, você vai perder. Então, em vez de você perder se entregando, você perde, pelo menos, afirmando uma posição que senão você não vai esclarecer nunca. O eleitorado nunca vai saber o que está em jogo. Porque quem está de lado de que lado? Está tudo resolvido. No fim, o que acontece? O pessoal olha para você e está tudo a mesma coisa. Os caras são a mesma coisa. Se é tudo a mesma coisa, entende? Então por que eu vou votar nesse e não naquele? Então esse é um problema de fundo estratégico que eu acho que o governo está errando muito. Muito. Segunda coisa é o que você pode fazer com a legislação vigente. Quer dizer, com aquilo que existe, que não dependa do Congresso. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. É claro que pode ter contrapartidas, pode ter reviravoltas. Então, por exemplo, se você aplicar a lei do ponto de vista ambiental, você já podia desapropriar uma paulada de terra, porque violação não é o que falta. Estão registradas, não sei o que e tal. Ia ter um auê, né? E muito provavelmente os caras iam votar uma anistia, não sei o que e tal, para não mexer. Mas, de qualquer forma, você tinha uma cunha a entrar aí. A segunda coisa é bancária. O agronegócio deve 1 trilhão e paulada de dinheiro, de coisas que não pagou, enfim, tem uma dívida monstro, entende? Que está rolada benevolamente por vários governos, desde o Fernando Henrique, desde o Sarney, que vem vindo anistias e recálculo de dívida com vantagem, exoneração disso, daquilo outro. Praticamente tem 2 medidas por ano ao longo de 20 anos em que você tem alguma vantagem que o agronegócio ganha em relação
a pagamento de impostos, dívidas, etc. Tem subsídios enormes. Você podia financiar esse buraco orçamentário que está todo mundo gritando agora dos 70 bilhões. Tira o subsídio dos caras, pô. Entendeu? Pronto, pô. Não, isso vai... Todo mundo vai morrer de fome, que vai aumentar... Não, não é isso. O que aumenta o preço do alimento no Brasil não é o fato de que você está com custos mais elevados na produção alimentar. É que você tem menos alimento produzido para o brasileiro. Você está produzindo muito mais para exportar do que você está produzindo para botar na mesa. Entendeu? Por isso as coisas ficam mais caras. Então, evidentemente, você tem mais gente querendo comprar feijão do que feijão, o preço do feijão sobe. Idem para o arroz, etc, etc, etc. Então, na verdade, esse é o nosso travo, digamos, da chamada inflação alimentar, inflação de alimentos, que foi um dos principais fatores inflacionários nos últimos 30 anos, com poucas exceções, um ou outro ano que isso não foi o caso. A responsabilidade principal é essa, entendeu? É que não tem produção suficiente de alimento no país. E aí também não tem importação para você cobrir esse tipo de coisa. O governo não faz. Então, as pessoas vão se alimentando como podem, a qualidade vai piorando, você deixa de comer determinadas coisas, vai comer lixo. É aquele negócio, você sai de uma base alimentar histórica de arroz com feijão, que é altamente nutritivo, entendeu? Para ter uma base alimentar que é miojo com salsicha. Entendeu? Então você está perdendo, entendeu? Seriamente. Jean, antes de eu me despedir de você, só passar 2 pontos que eu achei muito interessante. Um, que você tocou num ponto que a gente até não entrou muito, não deu tempo, mas acho que você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão do sistema financeiro, né? Quando a gente fala do agro, o agricultor, o agronegócio, o grande proprietário, o ruralista e latifundiário, blá, 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 blá. O sistema financeiro está por trás disso tudo, é um parceiro, né? E acho que você tocou... Quando você falou sistema financeiro, eu falei, pô, é verdade. Tá aí um aspecto que a gente poderia tratar, quem sabe você volte aqui para tratar melhor desse assunto. E o outro é um negócio que a gente sempre fala aqui, e você repetiu ipsiliteris, que a gente sempre fala no Lado B do Rio, nosso podcast regular, e no Revista também, de vez em quando, a gente menciona, que é o fato do governo estar acuado, né? O governo já entra acuado. É um governo que a gente gosta de falar que é acuado e recuado, né? É um governo que ele já negocia perdendo, ele não consegue negociar de uma maneira, tem isso aqui, você tira o que você quiser aí, mas o ônus de tirar é seu, né? E você tocou num assunto que a gente concorda 100%, assim. Tá na hora do governo mostrar quem tá tirando, né? Da negociação, as cartas, né? E o governo já tá botando as cartas já antes mesmo de deixar eles lá retirarem, e isso é uma crítica que a gente tem feito aqui. Jean, muito obrigado. Pô, foi um programa maravilhoso, sensacional. Foi muito bom, né, Gil? A Gil é nossa ouvinte, nossa espectadora número 1. Pô, a gente aprendeu muita coisa aqui, acho que você condensou muito bem. É o que a gente sempre fala. O Lado B Revista, ele não vai te esgotar sobre assunto nenhum. A gente não quer que você saia daqui especialista em nada. Não é um curso, não é um curso de político, não é uma faculdade. Mas eu acho que a gente abre a cabeça dos nossos espectadores. E eu acho que o programa foi muito bom mesmo. Muito, muito. Gostei muito de fazer. Foi o último Lado B Revista dessa temporada. Acho que a gente encerrou com chave de ouro. Queria que você deixasse seu recado final, respondendo um negócio que quero ver como é que você vai responder. Ainda dá para salvar o planeta e a humanidade? Dá. E agora, isso aí agora? Precisa... O seguinte, está vindo tudo muito mais rápido do que se esperava. E as medidas até agora é o famoso muito pouco, muito tarde. Então você tem que a geração que está aí, que é quem... Eu sou muito velho, entendeu? Eu não vou ver essa coisa, o desastre não vai bater na minha cabeça, vai bater na minha filha, nas minhas filhas, entendeu? Meus netos, e essas são as gerações que vão ter que pegar o peão na unha. Não é a minha já está dando adeus. Vocês tentaram derrubar o capitalismo. Olha só, eu estou aqui com o Jean, um militante histórico, foi presidente da UNE, exilado na ditadura. A gente está falando de um cara que lutou mesmo com o seu corpo, com as suas ideias, para derrubar o capitalismo. Infelizmente, eles não conseguiram. Agora a missão é nossa e dos nossos filhos. Vamos ver se a gente consegue, que a gente está falando disso, né? A gente precisa mudar. Ou o fim do mundo ou o fim do capitalismo. Não tem jeito, né? Obrigado, Jean. Valeu. Eu que agradeço. Bem, esse foi o último episódio, né, do Lado B Revista da temporada, Lado B Revista número 12.
Lembrar para vocês aí que viram no começo, está renovado. A gente vai ter aí mais alguns episódios no ano que vem. A gente espera que com a mesma qualidade de convidados e de temas aqui. Muito obrigado para você que acompanhou essa primeira temporada. Acho que foi um sucesso, assim, do ponto de vista do debate, da qualidade do debate. A gente gostou muito de fazer. Deixa aí, por favor, enfim, seus comentários. Se tiver alguma pergunta pro nosso convidado, pode deixar nos comentários, eu mando para ele, peço para ele responder, tá? Diz aí qual foi o episódio que você mais gostou, sugiram, né, nomes pra gente entrevistar ano que vem. A gente agradece enormemente, né? O Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues Advogados, então graças ao escritório que a gente consegue colocar esse produto aqui no ar, e a gente fica muito feliz e agradece novamente ao pessoal do escritório. Lembrando, né, assinar o canal é importante, ativar a notificação, porque vem mais Lado B Revista aí ano que vem, então já assina aí, ativa aí a notificação e deixa seu like e seu feedback. A gente volta no ano que vem com mais uma temporada do Lado B Revista. Valeu!